Capítulo 3. O túmulo de concreto. A marcha até a base Pedro Teixeira foi uma procissão fúnebre. A selva parecia se fechar atrás deles a cada passo, como se uma porta estivesse sendo trancada. Quando a base finalmente surgiu, era uma afronta à natureza. Blocos de concreto brutalistas erguidos nos anos 80, agora manchados de limo verde e abraçado por raízes que tentavam esmagar a pedra. Os portões de aço estavam escancarados, rangendo levemente com uma brisa que não movia as folhas das árvores. Não havia sentinelas, não havia luzes, exceto uma lâmpada estromboscópica de emergência girando no topo da torre de comando, lançando um pulso vermelho rítmico sobre o pátio vazio. Luz e escuridão, luz e escuridão. Formação diamante, ordenou Rocha, engatilhando seu fuzil. Entrar e limpar. Eles adentraram o prédio principal. O cheiro atingiu-os primeiro. Um odor metálico, denso e doce. O cheiro de um matadouro velho. As lanternas táticas cortaram a escuridão do corredor. O facho de luz do Cabo Castro iluminou o chão e ele parou, soltando um palavrão baixo. O piso de concreto cinza não era visível. Estava coberto por um tapete cintilante de latão. Milhares e milhares de cápsulas de munição 5,56mm e 7,2mm cobriam cada centímetro do corredor. Eles dispararam tudo o que eles tinham, sussurrou Castro, chutando as cápsulas que tilintavam como moedas. A guarnição inteira? Mas aonde estão os corpos? Rocha passou a luz pelas paredes. O concreto estava marcado por buracos de bala, mas a maioria estava no alto, perto do teto, nas luminárias, nas vigas de aço. E havia sangue. Não poças, mas borrifos artísticos, como se baldes de tinta preta tivessem sido jogados contra as paredes com violência extrema. O perímetro externo estava intacto, murmurou o sargento Carvalho, surgindo da sombra atrás deles. O combate foi interno, senhor. O que quer que tenha atacado já estava aqui dentro, ou veio de cima. Então, o som veio. Começou baixo, um lamento trêmulo que parecia nascer da própria terra. O canto do Urutau, a mãe da lua, um som de tristeza infinita, de uma alma chorando por um túmulo esquecido. Mas então, outro respondeu, vindo do telhado, e outro, vindo da floresta. Eram dezenas deles, mas havia algo errado na tonalidade. Não era um pássaro, era uma imitação, uma zombaria. Não, não, não! O grito de um dos soldados resgatados foi tão agudo que rompeu a disciplina do esquadrão. Não olhem para cima! Não olhem para cima! O homem, enlouquecido pelo terror primordial, empurrou Souza e correu. Ele correu para fora da segurança relativa do corredor e em direção ao pátio aberto, sob a luz pulsante da torre e o brilho pálido da lua cheia. Segurem aquele homem! Rugiu Rocha. O soldado correu para o centro do pátio, tropeçando, olhando para o céu noturno. Me deixem! Me deixem! Eles estão aqui! O ar acima do pátio se deslocou. Não foi um vento natural, mas um deslocamento violento de ar causado por algo maciço. O som foi como um lençol molhado sendo sacudido com força bruta. Uma sombra destacou-se da escuridão das nuvens. Era gigantesca. Asas membranosas, rasgadas e antigas, bloquearam a lua por um segundo. A criatura desceu numa rasante vertiginosa, silenciosa como a morte. O soldado no pátio nem teve tempo de gritar. Garras do tamanho de foices fecharam-se ao redor dos seus ombros. O som de ossos estalando foi audível até para a Rocha, que estava a 30 metros de distância. O homem foi içado do chão com uma violência absurda, seus pés balançando inutilmente enquanto ele era levado para a escuridão do céu. Um único objeto caiu de seu pé e bateu no concreto do pátio, a sua bota. O pátio ficou em silêncio, exceto pelo barulho zombeteiro que agora vinha de todas as direções. Rocha ergueu o fuzil, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. Perímetro defensivo! Perímetro defensivo! Ele gritou, sua voz lutando contra o pavor que tentava paralisar a sua garganta. Agora!
Do alto, da escuridão impenetrável acima da base, centenas de olhos vermelhos se abriram como brasas no inferno. Não houve ordem de batalha, pois não houve batalha, houve apenas um massacre. Rocha gritou para que o Esquadrão Bravo tomasse a Torre Leste e o Esquadrão Charlie cobrisse o portão principal, tentando estabelecer um perímetro de fogo cruzado, uma tática de infantaria padrão que funcionaria contra qualquer exército humano. Mas a escuridão da base Pedro Teixeira não obedeceria às táticas humanas. O rádio do tenente explodiu em uma cacofonia de estática e terror. Contato na torre! Eles estão dentro da casa-mata! Deus, elas estão! A voz do sargento Mendes, líder do Bravo, foi cortada por um som de gorgolejo. Do outro lado do pátio, Rocha viu o Esquadrão Charlie, 6 homens treinados, veteranos de fronteira, abrir fogo contra uma linha das árvores. As muzzle flashes iluminavam a noite, revelando formas negras que se moviam não pelo chão, mas pelos troncos das árvores, descendo de cabeça para baixo com uma velocidade antinatural. Foi então que a coesão se desfez. Um soldado do Charlie foi puxado para a escuridão por um laço invisível. Uma criatura que o agarrou pelos pés e o arrastou para a mata densa. Outro, tentando recuar, foi atingido por cima. Uma criatura despencou do telhado do alojamento, cravando as garras nas costas dele, o peso do impacto quebrando a coluna do homem com um estalo que soou com um galho seco partindo. Mantenham a formação! Mantenham a formação! Berrou Rocha, mas sua voz era insignificante contra o rugido do enxame. Em menos de 30 segundos, 16 homens foram reduzidos a gritos e silêncio. Não havia honra naquela morte, nem glória de combate. Era o abate. As criaturas separavam os homens, isolavam os pares, usavam o pânico como arma. O pátio, antes um local de ordem militar, tornou-se um labirinto de corpos sendo arrastado para as sombras, deixando rastros largos de sangue negro no concreto cinza. Os gárgulas não estavam lutando para vencer. A unidade estava morta. Os que restavam, Rocha, Castro, Carvalho e o novato Souza, eram agora náufragos em uma ilha de concreto, cercados por um oceano de dentes e garras.